Muito bem. Bom, nós vamos dar continuidade então, pessoal. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu ver, bom dia também pessoal que está na internet, né? Na salinha, na nossa sala virtual, tá? Aqui não está dando para ver porque eu estou usando o Datashow lá, então fica meio complicado. Mas boa tarde a todos, tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos então começar o nosso estudo. Hoje nós vamos estudar sobre a neurose, né? A neurose está dentro do capítulo 3º ainda, problemas e desafios. É o último item do capítulo 3, tá? Então, mas vai ser interessante porque dá para a gente compreender uma porção de coisas importantes no estudo da neurose. Nós vamos fazer a prece de abertura, tá? Convidando a todos então para nos acompanharem em pensamento, e nós vamos preparar o nosso ambiente, que já está, por certo, preparado pelos espíritos amigos, mas que precisa também da nossa ajuda, da nossa colaboração mental, emocional, vibratória. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos juntos, entre irmãos, entre amigos, entre companheiros de jornada, para juntos estudarmos, aprendermos, conhecermos, permutarmos os conhecimentos que Joana de Ângeles nos traz, com tanto amor, através das mãos de Divaldo Pereira Franco, através da sua mediunidade iluminada, espargindo sementes de luz, energias benéficas por onde passa. Querido Mestre Jesus, que a doce presença dos teus emissários se faça perceptível nesta tarde, como sempre tem se feito em nossas vidas, em todos os momentos que nós necessitamos, e que possamos, Senhor, nos colocarmos em atitude receptiva, sintonizando-nos com as correntes de pensamentos superiores que vibram em todo o universo e que nos perpassam o tempo todo, conclamando-nos a realidade da luz, do amor e da paz. Muito obrigado, Senhor. Que todos os irmãos necessitados que aqui permaneçam conosco nessa tarde sejam auxiliados pela Tua misericórdia, pelo amor divino que vibra em todo o universo. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, vamos lá então, né? Vamos estudar sobre a neurose, né? Então, nós vamos seguir com a Joana de Ângeles, trazendo os textos. Eu gosto de trabalhar em cima dos textos que ela nos trouxe, até porque é um campo muito delicado, né? Que parece que é opinião pessoal da gente, parece que a gente que acha que é alguma coisa. É importante que vocês vejam o que ela diz e possam comparar com o modo como a gente interpreta. E de repente até interpretarem de uma outra forma, né? Nesse momento que a gente está pensando. Eu até queria novamente, a Débora está com o microfone ali atrás, né? Pode ligar. Eu queria que vocês participassem bastante, tá? E vão participar no microfone também para que o pessoal da internet possa ouvir. Eles estão gostando de ouvir a voz de vocês, tá? E isso faz com que a gente tenha uma dinâmica bem interessante, né? Porque vocês me ajudam a lembrar daquilo que eu não estou lembrando, né? Porque às vezes a gente segue uma linha de raciocínio e vocês trazem coisas do cotidiano, ou dúvidas, ou acrescentam coisas que para nós é muito importante, tá? Eu prefiro assim. Eu me sinto melhor com a participação de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Joana de Ângeles começa dizendo aqui. Neurose. O que é a neurose? Enfermidade apirética. Eita, já começou bem, né?
Enfermidade apirética decorrente de perturbações do sistema nervoso, sem qualquer lesão anatômica de vulto. A neurose é mal que perturba expressivo número de criaturas da mole humana, ou seja, da população, né? Uma porção de criaturas, né? E entre elas nós, né? Que dificilmente nos eximimos também da condição de neuróticos, tá? A gente diz até na psicologia que a gente fica neurótico para não ficar psicótico, né? Que é pior, tá? O que é enfermidade apirética? Lá, Maurício, você que sabe, hein? Enfermidade apirética é aquela que não produz febre, né? Já não toma o antipirético, né? Assim? Não dá calor não, gente? Tá um pouco, né? Podia, tá meio abafado, não tá não? Acho que podia dar uma... Maria. Então tá bom. Então... vocês que mandam. Acho que eu começo a falar, não, pelo amor de Deus, pai, ventilador não. Não, pai, ventilador não. No máximo abrir a janela. Ventilador mata o velho também. Aí você... Pai, ventilador não. Ventilador é força demais a coisa. É o ectoplasma que está saindo aqui. Então vamos lá. Enfermidade apirética decorrente de perturbações do sistema nervoso, sem qualquer lesão anatômica de vulto. Então a gente vê que há uma mudança no sistema nervoso. Né? Existe uma mudança no sistema nervoso. A gente no passado, até no meio espírita, a gente era muito assim de dizer que tudo é espiritual, e muitas vezes descartava o cérebro, descartava o sistema nervoso, falava, eu não preciso de remédio, eu não preciso de tratamento, porque achava que tudo era espiritual. Não que não haja participação espiritual, mas existe uma mudança na estrutura nervosa. Nós temos um instrumento maravilhoso que é o nosso cérebro, e que a gente recebe novinho em folha, em cada encarnação, a gente recebe esse aparelho maravilhoso, pronto para ser usado em cada encarnação. E nós vamos alterando devagarzinho o funcionamento do sistema nervoso. Tá? Então, olha só, decorrente de perturbações do sistema nervoso, né, das sinapses nervosas, os neurotransmissores, tudo isso agindo ali, né? Sem qualquer lesão de vulto. Então não precisa ter nenhuma lesão propriamente que apareça nos exames lá do neurologista, e mesmo assim a gente pode ter uma neurose, né? A neurose é mal que perturba expressivo número de criaturas da mole humana. Tá? Então muita gente passa por esse processo de neurose. Com características próprias e sem causalidade cerebral. Bom, então, peraí, Alexandre, você não falou que tinha a ver com o sistema nervoso, com o cérebro? Agora já está falando que não tem causalidade cerebral. Como é que é isso? Né? Quer dizer que a causa essencial não está no cérebro. Existe uma mudança no funcionamento do cérebro. Existe uma mudança na dinâmica ali do cérebro, né? Dos neurotransmissores, mas não que seja a causa do problema. Tá? Então, as causas são outras, embora o aparelho, que é o cérebro, vai ficando alterado com o tempo. Tá? Desequilibra a emoção e gera desajustes fisiológicos sem patogênese profunda. Então, gera desequilíbrios na emoção, a gente chora por qualquer coisa, a gente grita por qualquer coisa, a gente se desequilibra emocionalmente, né? E geramos, até em função das mudanças emocionais, nós podemos gerar desajustes fisiológicos, tá? Em várias partes do corpo. Até no livro Autodescobrimento, a Joana de Ângeles fala, quando ela fala da emoção, né? No ser consciente também, ela fala das oscilações da corrente
da energia que vem do espírito, passa pelo espírito e chega ao corpo, a importância do comportamento emocional. Porque as oscilações emocionais, elas provocam interrupções, oscilações na corrente que chega até o corpo. Né? Então, essas oscilações na corrente da energia que vem do espírito, porque é o espírito que fornece a energia que nós usamos, né? E vem do espírito, passa pelo espírito, e essa oscilação do comportamento emocional faz com que a gente gaste altas cotas de energia com coisas pequenas, e aí nós temos uma oscilação da energia que vai para o corpo. Porque muito a gente gasta nas brigas, né? Nas irritações, nas tristezas, e vai altas cotas de energia, provocando oscilações, né, da energia que vem para o corpo. E aí isso provoca desajustes fisiológicos, tá? Sem patogênese profunda. Se você for pesquisar, você não vai encontrar uma doença propriamente. Você pode encontrar modificações no organismo que venham a produzir doenças catalogadas, né? Nos catálogos aí médicos. Mas você não vai encontrar causa da doença, na própria doença. Você vai encontrar nesse distúrbio emocional. Você vai encontrar na neurose a causa dessas doenças. Tá? Certo? Para um melhor e breve estudo metodológico, recorremos a Freud, que classificou as neuroses em 2 grupos. Embora a complexidade moderna de conceitos e variedades ora apresentados por especialistas. Tá? Então, Freud classificou as neuroses em 2 grupos que nós vamos estudar. Tá? Hoje em dia, como diz Joana de Ângeles, nós temos aí uma complexidade muito grande nas definições, tá? Mas nós vamos fugir dessa complexidade aí. Tá? Quais são esses grupos? Né? O célebre médico vienense, que muito se interessou pelas neuroses, estabeleceu que as há verdadeiras e psiconeuroses. Tá? As neuroses verdadeiras e as psiconeuroses. Nós vamos ver o que é cada uma delas. As neuroses verdadeiras decorrem de fixações e pressões de vária ordem, desajustando o sistema nervoso sem que necessariamente o lesionem. Tá? Então vamos lá. As neuroses verdadeiras decorrem de fixações e pressões de vária ordem. O que seria isso aqui? O que vocês acham? Que são essas fixações e pressões de vária ordem? O que vocês imaginam? Fixação em quê? Por exemplo. Pressão de quê? Oi? Trabalho. Família. Né? Fixações e pressões de vária ordem. O que pode gerar essa neurose verdadeira? Né? Culpas. Né? De repente a pessoa teve um episódio lá de discussão com alguém, né, da família, num churrasco, lá de repente um falou uma coisa, outro falou outra, aí aquela discussão e de repente a pessoa vai embora e fica meses com aquilo na cabeça, às vezes até anos, não conversa mais com o outro. Né? Então gera uma fixação neurótica, a pessoa fica sempre lembrando da ocorrência. A neurose, ela se caracteriza por isso. Você fica girando em círculo. Tá? Você gera uma cristalização, os espíritos falam muito assim, uma cristalização mental, ideia fixa. Né? Isso você pode entender de uma forma bem ampla, tá? A gente deu um exemplo, mas toda vez que a gente está com o pensamento muito fixo, não é, muito cristalizado, monoideísmo, como os espíritos falam, né, que é gerador de obsessão espiritual, o monoideísmo é a fixação neurótica. Tá? Porque a nossa mente, ela precisa de leveza. A gente precisa de leveza. A gente tem que ter leveza nos conteúdos, nas lembranças, projetar o futuro, lembrar do passado, centrar no presente. Né?
Tem que haver esse trânsito, essa leveza no funcionamento do nosso cérebro, na memória, discernimento, né? Quando a gente fixa no tempo e no espaço, e a gente se cristaliza numa única situação que houve, você fica ali naquele ponto, naquela energia densa. E imagina aquela cebola que a gente falou na semana passada, no mês passado. Seriam sujeirinhas nas camadas da cebola. Tá? Seriam sujeiras. São momentos, são cristalizações, são fixações no tempo e no espaço. Tá? Ok? Tá ficando claro, pessoal? Tá? Sim? Sim, não? Mais ou menos? Então, decorrem de fixações e pressões de várias ordem, desajustando o sistema nervoso. Olha aí, vai desajustando o sistema nervoso. O sistema nervoso estava funcionando direitinho, já começa a alterar o funcionamento. Por isso que em muitos casos será necessário a medicação. E só com a medicação vai conseguir algum equilíbrio. Alexandre, mas se eu fizer prece? Ajuda. E se eu tomar passe? Ajuda. E se eu tomar água fluida? Ajuda também. Se eu fizer caridade? Ajuda. Assistir palestra? Tudo isso ajuda, né? Leitura também, muito importante. Mas, como houve uma alteração bioquímica no cérebro, essa alteração, alguns elementos foram perdidos, foram alterados, né? Então vai precisar de uma certa reposição de elementos. Ou existe um exacerbar de certa substância que está lá na corrente sanguínea, que tem que ser capturada por uma certa substância que a gente vai tomar. Tem remédios, por exemplo, remédio para pânico, que tem que haver uma captura de certas substâncias no sangue. Se eu não me engano, noradrenalina, tá? Tem que haver uma captura, porque está demais, e aí provoca todas aquelas reações do pânico, tá? Oi, Sidney, fala. Alexandre, toda forma de depressão é um resultado de uma neurose, então? Olha, a depressão, sim. Né? Tem várias causas da depressão, né? Mas, frequentemente, a gente encontra essas fixações, uma perda que houve, não é? Um negócio que não deu certo. Tá? Então, sempre há fixações em algo que ocorreu, em alguém, uma falta de alguma coisa, né? Então, há sempre esse componente aí. Tá? Oi, Nelson. Alexandre, qual é o ponto do comportamento que vai precisar da medicação nesse momento que você está falando? Vai precisar da medicação sempre que a pessoa não esteja reagindo, por exemplo, à psicoterapia. Ou a terapia, qualquer que seja ela, né? Mesmo a terapia espiritual. Mas muitas vezes com a terapia espiritual não está surtindo efeito. Aí você entra com a terapia psicanalítica, ou com floral, ou com reiki, ou alguma outra coisa, né? Alguma outra terapia, né? E de repente começa a ter uma reação boa, né? Então, eu observo que quando o paciente não está tendo progresso, está faltando uma base fisiológica. Via de regra, sim. Quando ele não está avançando ao longo das semanas, e às vezes até meses, 1 mês, 2 meses, ele não está avançando, começa a ficar claro que está faltando uma base fisiológica. É como a Joana diz, né? Muitas vezes a família acha que é frescura da pessoa, nos estados depressivos, por exemplo, né? Vamos, se mexe, não sei o quê. E tentam provocar situações para a pessoa sair de casa, para namorar, para ir passear. Tenta criar um monte de situações e a pessoa não reage. E parece má vontade da pessoa, mas não é. Tá? É porque falta determinadas substâncias no cérebro que perde o sentido existencial. Ela perde o sentido, perde o gosto. Não tem gosto para nada. Não tem vontade, não tem ânimo. Entendeu? Oi, fala aí. Então, quer dizer que nesse ponto, ela já está sendo acompanhada por um profissional.
Não, deveria. Porque, né? A gente deveria lembrar sempre o seguinte, que os tratamentos, via de regra, eles precisam de três frentes, vamos dizer assim. A frente espiritual, com todo o arsenal que nós temos na casa espírita, a frente psicoterápica e a frente medicamentosa. Tá? Os tratamentos, via de regra, eles precisam dessas três frentes. Quanto mais grave seja o problema. Se você tenta a frente espiritual e não está lá avançando, você tenta a psicoterápica, continua não avançando, provavelmente está precisando de remédio. Tá? Então isso, com algum tempo a gente vai detectando. Tem casos que são difíceis até de detectar isso, porque só com o tempo a gente vai conseguindo ver qual é a proporção de uma coisa ou de outra. O problema é espiritual, o problema é íntimo, é psicológico da pessoa, ou o problema é fisiológico? Porque tem essa. Conforme o nosso passado, a gente plasma o corpo com uma certa constituição genética e uma certa constituição fisiológica. Né? Então a gente traz um karma genético. Meu dentista falava isso para mim, quando eu era mais jovem. Falei, Alexandre, você tem um karma genético. Por quê? Ele não era espírita, né? O Leonardo Saraiva, né? Porque era incrível, as anestesias não pegavam em mim. Eu não sei se eu ficava tão tenso ali, eu sempre tive muito medo de dentista. Não de dentista propriamente, mas dos tratamentos, né? Então, eu sou daquela geração lá meio traumatizada, lá de décadas atrás, né? Então, as anestesias não pegavam. Ele brincava, ele aplicava um monte de anestesia lá e não pegava, né? Ele falava que eu tinha um karma genético, né? Vai saber, né? Tem que ficar sentindo dor mesmo, né? Mas a questão é, nós temos que descobrir qual é a porcentagem de uma coisa e outra. Qual é a porcentagem do problema espiritual? Aí a casa espírita, toda a terapêutica espiritual vai ser de muito auxílio. E vai ser o diferencial. Se a maior parte do problema for espiritual, a pessoa vai reagir muito bem ao tratamento espiritual. Agora, se o problema for, na sua maior parte, biográfico, psicológico, conflitos íntimos, né, história de vida, tal, a psicoterapia vai ter a melhor ação, junto com a casa espírita, por exemplo, né? Mas o grande diferencial vai ser a psicoterapia. Agora, se o problema, em grande parte, é fisiológico, só mesmo a medicação para ajudar, mesmo que tenha os outros aspectos. Tá? Então, isso tem casos muito difíceis de diagnóstico, que desafiam mesmo médicos, psiquiatras, psicólogos, né? E que só com o tempo a gente vai percebendo. Tem casos de bipolar, por exemplo, de bipolaridade, que são complicadíssimos da gente lidar, né? E tendo os três aspectos juntos. Você usa e vai acompanhando com os três aspectos juntos ao longo do tempo, e mesmo assim são muito difíceis de tratamento. Tá? Tenho acompanhado vários assim, né? Então é coisa que a gente tem que ir percebendo com o tempo. Tá? Não é tão fácil assim, nem para o psiquiatra, nem para a casa espírita, nem para o profissional terapeuta, psicoterapeuta. Não é fácil de achar a proporção ideal. Tá? Alguém tinha levantado a mão e eu não percebi? Não? Tá bom. Então vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que era um ponto ali, né? Tá. Ao lado do mecanismo psicológico causal, apresenta uma temporária perturbação orgânica. Tá? Então aqui na verdade seria a continuação, né? As neuroses verdadeiras, essas que decorrem de fixações e pressões da vida moderna, né? Os estresses que a gente passa aí todos os dias, tal, isso aí gera neurose, gera mudanças fisiológicas, tá? Sem que necessariamente lesionem o cérebro, né? E ao lado do mecanismo psicológico causal, o que está causando essa alteração fisiológica, né?
apresentam, né, ao lado do mecanismo psicológico causal, apresentam uma temporária perturbação orgânica. Quer dizer, que você tem essas pressões psicológicas da nossa vida, da culpa, né, de alguma fixação que você, um processo de paixão, por exemplo, que surgiu, você começa a se fixar naquilo, vira uma neurose, né? E que tipo de problemas são essas neuroses verdadeiras? A neurastenia, tá? O que seria a neurastenia? Já ouviram falar da neurastenia? Pessoa neurastênica é pessoa nervosa, irritável, né? Vocês já viram isso? Não. Não. A neurastenia tem as crises de nervosismo, de irritação, né? E depois os momentos de astenia. Aí fica lá prostrado, não aguenta nem levantar, né? Um bracinho assim, né? Fica lá largado na cama. Período, né? Gasta uma energia danada. Acho que os espíritos aproveitam muito esses momentos, já vão fazendo as pontes aí já, né? Gasta uma energia danada, energia mediúnica, por exemplo, né? Em acessos de raiva, de ira e tal. E depois fica lá prostrado. Tem uma queda de energia muito grande. Não consegue nem falar, nem levantar, tá? Então, neurastenia. Por isso que é perturbações orgânicas também, né? Porque fica com uma fraqueza física, falta de energia física, né? A hipocondria, essa vocês nunca ouviram falar também. A hipocondria, né? O que seria hipocondria? Mania de doença, né? Fica lá em torno de bulas e remédios e doenças e supervaloriza, né? Essas questões, né? E cria mesmo sintomas e sente mesmo, tá? Sente mesmo as coisas ocorrerem, sintomas, sensações, tá? Por isso que vive, né, em busca de tratamentos e exames, né? Acontece muito, por exemplo, da pessoa viver tão ocupada, tão agitada, tão atribulada, que quando entra de férias, fica doente. Vocês já viram isso? Já viram? Né? Então, trabalha. Aí quando tem férias, fica doente. Porque quer continuar em atividade. Então vai num médico para outro e faz exame. Ela não quer parar. Qualquer risco de parar quieto um pouquinho, de entrar em contato consigo mesmo, começa a criar sintomas para continuar em atividade, para continuar nessa correria, nessa agitação, né? Então, cria sintomas para se relacionar com os sintomas. Cria uma doença para ter com o que se relacionar, já que eu não vou ficar parado, né? Aí a Joana fala que a gente vive numa compulsão por fazer. E que a gente não se permite um momento de ócio, um momento de serenidade, de tranquilidade, de vivência no campo. Ela fala isso no despertar do ser, acho que é, do espírito, né? Que a gente precisava voltar mais à natureza, né? Estabelecer momentos assim de passeio no campo, na fazenda, onde a gente contemple a natureza, né? Troque a energia com as plantas, com a terra. A gente precisa mais disso, tá? Então, a hipocondria, né, é uma das neuroses verdadeiras aí. As neuroses de ansiedade. Essa eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Né? Neurose de ansiedade. Tá? Então, vejam que tudo isso tem muito a ver com a vida moderna. Tem muito a ver com as pressões do presente, com as correrias que a gente vive, com as tensões, tem que pagar a conta, tem que isso, tem que aquilo, né? Ansiedade, né? Onde a pessoa fica sempre na expectativa, atormentada pelo que vai ocorrer,
como vai ser, né? Tem sempre relação com o futuro. O Costardi, o Antônio Carlos Costardi, ele falava que a depressão é da percepção do vazio. E a ansiedade era a pressa que a gente tinha de sair do vazio. Né? A depressão seria a percepção do vazio. E a ansiedade seria a vontade iminente, né, e meio atormentada da gente sair do vazio. A pressa que a gente tem de sair do vazio. Né? Então, as neuroses de ansiedade. E as neuroses traumáticas, aquelas advindas de alguma situação específica, um acidente, por exemplo, né? Ou uma guerra, uma situação muito grave, uma ocorrência que presenciou um assalto, presenciou uma situação de grande risco, e aquilo depois fixou-se, né, neuroticamente dentro da pessoa. Tá? Ela não consegue esquecer, tem sonhos, e durante o dia fica pensando naquilo, né? Tá? Fica sempre voltando. Ficou claro aqui, pessoal? Tá? Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Tá fácil? Ok. E as psiconeuroses? Tá? As psiconeuroses. Então a gente falou das neuroses verdadeiras e agora das psiconeuroses. As psiconeuroses têm origem psicogênica. Ah, bom, né? Aí deu para entender bem, né? Tem origem psicogênica, né? Conduzem a uma regressão de fixações da infância, expressando-se como manifestações de histeria conversiva e ansiosa ou transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Então vamos lá. As psiconeuroses, né? Origem psicogênica. O que quer dizer origem psicogênica? É aquela que tem origem, é aquela que se estrutura na origem do psiquismo nessa existência. Na gênese do psiquismo. Então não quer dizer, nós espíritas, a gente sabe que a gênese do espírito vem de muito longe, mas não é disso que ela está falando. Está falando da infância, da estruturação do psiquismo na infância, tá? Então tem origem psicogênica. Por isso conduz a uma regressão a fixações da infância. Né? Então veja bem, as neuroses verdadeiras têm a ver com o presente, tem a ver com as pressões que a gente sofre no presente, né? E as psiconeuroses têm a ver com fixações da infância. Então são situações de agressão na infância, né? Abuso sexual na infância, o que mais? Abandono na infância, o que mais? Maus tratos, né? Agressões sofridas, tá? Então, são problemas, manipulação dos pais, às vezes pais muito manipuladores, de uma forma perversa. Sempre que a gente fala perverso, a gente quer dizer que a pessoa faz de uma forma deliberada, sabendo que está agindo de forma errada e que está fazendo mal, e está fazendo mal para a criança. E continua fazendo, isso é perverso, né? Isso a gente chama de perversidade, né? Então é mais grave essa situação, tá? É mais grave, porque ela tem a ver com a origem da nossa estruturação nessa encarnação, tá? Ok? E aí surge, como é que surge isso aí como doença, como neurose, né, no presente? Como histeria, né, conversiva e ansiosa. O que é histeria? O que seria? Alguém já viu falar de histeria? O que é? A gente usa de forma muito pejorativa. Ah, fulano está histérico lá, né? Mas o que seria histeria? Já ouviram falar? A histeria seria um processo de repressão de certos conteúdos que, quando na infância nós não nos permitimos expressar
contrariar, por exemplo, o adulto chegou com violência, com agressividade, com poder, e a criança recebe aquela energia, recebe aquela, né, aquela bronca, recebe aquele choque emocional e até gostaria de afrontar, gostaria de falar algo, mas não consegue, porque se sente intimidado perante o adulto, ou perante o professor, ou perante qualquer pessoa de autoridade na vida da criança, né? Então o que ela faz? Ela engole o choro, ela reprime, ela guarda, ela interioriza aquilo no inconsciente, tá? Só que esse conteúdo que fica guardado, recalcado no inconsciente, ele vai ressurgir, ele vai se deslocar, aí entra o deslocamento que a gente vai estudar mais para frente, vai se deslocar esse conteúdo e vai aparecer de forma ou ansiosa ou conversiva no presente. Esse conteúdo vai ressurgir numa dada situação no presente. Tá? De forma ansiosa. Aí, de repente, eu tenho lá um momento de indignação, de agitação, né, de contrariedade, de nervosismo, né? Que a gente fala, a pessoa está histérica, começa a gritar, eu vou desmaiar, não sei o quê, né? E, geralmente desmaia num colchão, assim, né? Me segura que eu vou desmaiar, né? Os médicos se veem loucos com os histéricos, né? A maior parte das pessoas que procuram os postos de saúde são histéricos. Querem dar vazão a conteúdos, querem conversar, querem desabafar, pôr para fora, né? Conteúdos do presente e falar também de questões do passado. E estão somatizando. E sentem mesmo, e somatizam mesmo, né? E os médicos sabem disso. Aí faz exame, não aparece nada, né? E a gente até confunde, às vezes, manifestações histéricas com processos mediúnicos. Tá? Não é tão simples da gente fazer essa distinção. Não é tão simples. Dá até para a gente fazer uma distinção ao longo do tempo, conhecendo a pessoa, né? Tratando espiritualmente, tratando psicologicamente, dá para a gente perceber o que é um e o que é outro. Tá? Mas muitas vezes pode gerar até confusão. Pode gerar confusão. Por isso que, se eu não me engano, foi o Pierre Janet, né, que fez um livro falando que os médiuns eram todos histéricos. O Pierre Janet, tentando combater, né, a suposta mediunidade, falou que os médiuns eram todos histéricos. E que, na verdade, os conteúdos que traziam eram conteúdos todos do inconsciente do médium. Não eram de espíritos, supostos espíritos, né? Existe isso? Existe. A gente enquadra como fenômenos anímicos no processo mediúnico? Sim, não tem problema nenhum. Sempre o fenômeno mediúnico é um fenômeno medianímico, ou seja, é a soma do mediúnico com o anímico. E isso, inclusive, que faz da mediunidade tão terapêutica, entre outras coisas. Mas é uma das possibilidades que faz com que o exercício da mediunidade seja tão terapêutico. Porque além de você trabalhar com as forças mediúnicas, além de ajudar os espíritos que estão ali perturbando você em torno do seu ambiente, você também expressa, existe uma catarse de conteúdos íntimos nossos também. O espírito vem ali querendo estar bravo, ou você está bravo também, já junto, né, os conteúdos dele com os seus, deve ir diminuindo os nossos conteúdos, tá? A gente deve ir se tratando, e o exercício da mediunidade deve ir diminuindo os nossos conteúdos, para que a gente interfira o menos possível no processo mediúnico. Agora, que existe e que é bom, é ótimo. Por quê? Porque o exercício mediúnico vai fazendo a gente descongestionar as vias emocionais nossas, que também estavam meio congestionadas. Quando a gente fica com gripe, a gente fica, né, com as vias respiratórias congestionadas, né? Quando a gente está
carregando conflitos e choro e coisas que a gente está guardando, a gente precisa descongestionar as vias emocionais. E provoca um bem enorme. Abre possibilidades assim, de maior alegria, de maior energia para as coisas, para o trabalho, né? Por isso que é tão importante o exercício mediúnico, tá? Não só como caridade com os espíritos, mas como caridade para consigo mesmo também, tá? E onde é que você vai encontrar um grupo que você vai, né? Fica bravo, né? E tem uns até mais exaltados que gritam e batem na mesa, não sei o quê. Não deveria, né? Mas, e o grupo está lá aplicando o passe em você, conversando tranquilamente. Onde é que a gente pode fazer isso? Nem em casa a gente não pode fazer isso. Se fizesse em casa, dá um rolo danado, né? Então, é uma terapia de grupo. A reunião mediúnica é o grupo mais terapêutico que existe. É uma baita terapia de grupo, tá? Em que a gente pode expressar, né? No processo mediúnico, a gente pode expressar muito das nossas energias guardadas, né? Só que, logicamente, com o exercício, com o tempo, vai diminuindo a influência do médium, à medida que ele vai se melhorando, né? É que nem encanamento velho, né? Você passa a água e vai tirando as tranqueiras, e depois começa, né? Começa a correr a água do jeito que ela entrou. Então ela começa a sair na mesma pureza que ela entrou, né? Ok, pessoal? Oi, Débora. A Adriana vai comentar. Está vendo o microfone, Adriana? Isso. O uso, por exemplo, da Ritalina na infância até o começo da juventude, né? Que deixa a criança mais controlável, vamos dizer assim. Então aquela criança mais rebelde, ela se torna mais controlada. Né? Quando interrompe o uso da Ritalina na adolescência, a consequência disso depois, tudo aquilo que foi reprimido na infância, juventude, às vezes não foi tratado, foi só meio que com medicamento, mas a parte psicológica mesmo, as razões que levavam aquilo não foi tratado. Certo. Pode causar a histeria ou causa outro tipo de distúrbio? Então, quando começaram a usar Ritalina, né, quando começaram a enquadrar as crianças como hiperativas, tal, virou febre, isso aí. Na época, eu trabalhava aqui em Rolândia no posto de saúde e atendia a rede pública de educação, né? Então, via muitos casos, eu atendia uns 100 casos ao mesmo tempo, mais ou menos, de crianças, tudo hiperativo, supostamente, né? Com déficit de atenção, tal. E eu já questionava muito esse enquadramento muito fácil que o pessoal tem feito. Qualquer coisa a gente está transformando em doença. E não é só isso, né? Aí entra-se com medicação. Hoje em dia está sendo muito questionada a questão da Ritalina, né? Inclusive até porque tem laboratório aí que ganhou horrores com isso, né? E gerou-se essa febre aí de diagnosticar como hiperatividade, déficit de atenção, tal. E isso realmente tem que ser analisado uma questão contextual. Contexto da família, contexto espiritual, né? Também contexto fisiológico, tal, tem que ser observado, né? Mas talvez até, em alguns casos, até necessite de alguma medicação, pode acontecer, tá? Agora, não no jeito generalizado que virou. Por quê? Porque a medicação, ela tem esse problema. Muitas vezes ela disfarça as verdadeiras causas, o verdadeiro problema, né? Então isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. Porque a pessoa, por exemplo, que só busca a medicação, e a gente tem visto muito isso com as crianças. Muitas vezes os pais não buscam terapia, né? Não buscam o entendimento espiritual da coisa, e dá-lhe medicação. Né? Só que aí a dinâmica da família não é revista, a dinâmica do paciente não é revisto, né? Ou seja, os problemas continuam, né? Então, abre campo para manifestações como essas no futuro, abre campo, muito campo.
Não só para isso, para várias outras coisas, inclusive até para um uso mais facilitado das drogas, não é? Porque a gente vai aprendendo que sempre a solução para os nossos problemas vem de fora e vem de uma forma fácil através de via oral ou via... Né? Os consultórios psiquiátricos. Já tentaram marcar consulta no consultório psiquiátrico? Pode tentar marcar, vocês vão conseguir para o ano que vem. Se conseguir para o ano que vem. Não é? Porque está assim de gente que quer uma solução fácil. Né? Os remédios estão aí, são excelentes, né? Tem ajudado muito, só que o remédio ele trata os efeitos, ele não trata as causas. Então mascara o problema, que deveria ser entendido. Muitas vezes tem a ver com questões da infância, ou da adolescência, ou mesmo do presente, mas que tem a ver com estrutura de vida, tem a ver com hábitos, tem a ver com modos de relação. E o remédio não muda nada disso. O remédio não muda hábito, o remédio não muda relacionamentos, o remédio não muda o passado, não muda o sentimento do passado. Em muitos casos, para a gente conseguir ajudar alguém, a gente precisa da base que o remédio dá, para que ela pelo menos consiga fazer o processo terapêutico, né? Mas aí, para que a gente consiga conversar e entender toda a estrutura, aí é diferente. Né? Aí é bem diferente. Tá? Então, é um problema mesmo, né? Essa questão da Ritalina aí está sendo, hoje é um tema meio polêmico, assim, né? Muita gente entrou, muita gente ficou dependente, né? Até hoje são adolescentes ainda dependentes do remédio, e tem alguns problemas associados a isso, né? Ficou claro aqui então? Peraí, a gente não falou do transtorno obsessivo compulsivo, né? A gente falou da histeria conversiva e ansiosa, e também pode ressurgir no presente, né? Aquelas fixações da infância, aqueles problemas que a gente vivenciou em outras fases da nossa vida, na fase do início, né, da nossa existência, pode ressurgir como transtorno obsessivo compulsivo. Você já ouviu falar, né? Do TOC? O que seria, em última análise, o transtorno obsessivo compulsivo? O que seria aquele fazer destituído de significado? É um fazer destituído de significado. Por quê? Porque já está limpo e eu continuo limpando. Ou seja, o significado não é limpar, porque já está limpo. O que mais? Oi? Como? Abrir ou fechar as portas. E a pessoa fica lá voltando, né? Para ver se abriu, para ver se fechou. O que mais? Lavar a mão. Oi? Lavar a mão. Lavar a mão, né? Você vê que é interessante, o Pilatos ele ficou com transtorno obsessivo compulsivo depois de ficar neutro ali, lavo minhas mãos lá perante Jesus, ele já tinha uma estrutura neurótica. E ele se agravou mais ainda o problema. Tá? Virou um processo obsessivo compulsivo. Tá? Ele tinha medos patológicos, dizem os espíritos, que ele já tinha medos. E aí se tornou um problema mais grave, né? Por que a gente faz isso? A gente joga para a ação, uma ação destituída do significado, para fugir do autoencontro, para fugir daquele ponto nevrálgico, para fugir da culpa, para fugir de culpas relacionadas a questões sexuais, coisas que as pessoas se permitiram numa certa época da vida, ou foram forçadas, aí gera aquela culpa, gera aquela situação nevrálgica ali, que a pessoa quer fugir inconscientemente. Aí começa a desenvolver obsessões compulsivas, que joga para a ação para fugir daqueles pontos nevrálgicos. Vocês estão entendendo? Aí entra num fazer compulsivo, né? Para fugir do passado, para fugir do autoencontro. Tá? Por isso que é importante
é importante o autoconhecimento, é importante o autoencontro, é importante a progressiva regressão, como diz Joana de Ângeles, a progressiva regressão, ou seja, você vai de forma progressiva voltando ao passado e falando, e vai lembrando, tem coisas que estão até bloqueadas e às vezes permanecem bloqueadas um bom tempo. Aí de repente você vai conversando, vai pesquisando, investigando, ou de repente a pessoa tem uma lembrança de uma coisa grave que ocorreu, uma situação que ela tinha esquecido, né? Mas que estava ali no inconsciente fazendo mal para ela e gerando efeitos no presente, tá? Certo? Fala, Eduardo. Fala, Débora. Alexandre. Fala, mestre. Você que é o mestre. Não, eu sei que é o mestre. Somos os discípulos. Mestre Zen. Eduardo. Eu tenho visto eu não sei se é toque, se seria realmente toque, né? Mas se o toque ele está relacionado a quando você gera muita tensão, né? No fazer, por exemplo. Você fica gerando muita tensão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você fica gerando muita tensão, você pode ter o toque também, né? E no esporte eu assisto tênis, né? Eu tenho assistido tênis e eu tenho visto a carreira do Rafael Nadal. Sim. Vixe, e no começo da carreira dele, ele não tinha toque. Depois ele começou arrumando a calça, né? E hoje em dia já aumentou. Hoje é a camiseta, hoje é... Mexe na cueca. Isso. Né? E eu tenho percebido que em jogos assim que não são oficiais, são jogos de exibição, ele diminui drasticamente isso, né? Então, eu não percebi isso, mas interessante. Jogos não oficiais ele não tem tanto... Ele diminui bastante, né? Porque eu vejo que ele é muito tenso, né? Você viu, por exemplo, o tênis. O tênis... Acho que tem algum celular... O tênis, ele já é um esporte meio obsessivo-compulsivo, né? Uma vez, esses dias atrás, aí, eu saí de casa, era 8 da manhã, 8 e pouquinho da manhã, e tinha lá dois lá batendo bola lá, jogando tênis na televisão, né? Eu gosto de ficar assistindo. Aí eu saí, eu sei que fui trabalhar, voltei meio-dia lá, tava lá os dois ainda batendo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que consegue, né? Ficar horas e horas, assim, toque, 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 toque. Então você vê que é uma coisa já meio compulsivo, né? Repetitivo, né? Então eu dei esse exemplo porque eu percebo assim na minha vida, quando eu estou gerando muita tensão, eu começo a ter uns toques, né? Certo. E quando eu dou uma relaxada, parece que diminui, assim. Mas é real, né? Então Eduardo, eu queria saber se tem a ver com essa geração de tensão que a gente gera no dia a dia, a gente quer fazer tudo, quer várias atividades. A tensão que gera pela vontade de fazer tudo já tem implícito uma fuga de certas outras questões que eu não quero enfrentar. Esse que já é o problema, né, Eduardo? Porque se eu começo a gerar tensão para fazer as coisas, e eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, esse exagero no querer fazer já denota uma fuga de outros aspectos. Ou seja, eu quero concentrar muito em determinadas coisas, já como fuga de outras que eu não quero enfrentar. Entendeu? Sempre que a gente exagera muito num sentido, a gente está fugindo de outros. Né? A nossa vida, trabalho, dinheiro, família, lazer, saúde, não é? Religião, né? Aí você tem as várias esferas da nossa vida, né? Você tem as várias esferas da nossa vida. Todas elas são importantes. Se você concentrar demais numa só, pensamento muito fixo numa só, aí fica meio compulsivo, né? Você está fugindo de outras que você não é bom. Que você acha que você não tem sido bom e que você não consegue lidar. Aí você vai para aquilo que geralmente você é bom. Aí é aqui que eu vou morar. É aqui que eu vou me realizar. Né? Só que você começa a exagerar naquilo, exagera, e cada vez os problemas estão mais apitando lá. Família está com problema, né? Dinheiro, está lá tudo no vermelho lá, apitando. E o cidadão, né, está fugindo para alguma coisa específica. Né? Tá?
Então eu acho que é mais efeito do que causa. Está dentro desse processo, mas é mais efeito do que causa, eu vejo, tá? Certo, pessoal? Ainda não estamos na nossa hora, não, né? Então tá bom. A hora que chegar, vocês me falam. Estão cansados? Não? Então vamos. As neuroses, porque de apresentação sutil no seu começo, tiques nervosos, repetições de palavras ou de gestos, dependências de bengalas psicológicas, fixações psíquicas que se agravam. Isso aqui acho que sobrou alguém aí fora disso? Sobrou alguém de nós aí fora disso? Alguém está fora disso aí? Levanta a mão. Né? Ó, tiques nervosos, repetições de palavras ou gestos. Todos nós temos, diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Se olhar de perto ninguém é normal, né? Assim, nós somos assim, é tudo meio neurótico, né? Repetições de palavras ou de gestos, dependências de bengalas psicológicas. O que é essa dependência de bengalas psicológicas, pessoal? Dependências de bengalas psicológicas. O que podem ser essas bengalas psicológicas? Eu só faço tal coisa se eu estiver fazendo uma outra coisa. Não é? Eu só consigo estudar se eu estiver ouvindo música. Eu só consigo... Né? Me ajudem, lembra alguma coisa que a gente faz? A gente é cheio dessas coisas. Oi? Só consegue estudar comendo chocolate. Né? Essas bengalas psicológicas. A gente não consegue... O cigarro para se acalmar. Né? Só tem valor se eu sou o centro das atenções. Né? Também se transforma numa bengala psicológica. Né? Porque a pessoa em si mesma não se valoriza. E tem que estar sempre no centro das atenções para se sentir valorizado. Né? Então, fixações psíquicas que se agravam. Você pega, por exemplo, esses chavões da televisão. Esses chavões da televisão. Metido o tubo. Isso é coisa do passado. Né? Mas aqui tá cheio de velhinho também comigo aqui, viu? Não vem não. Vocês lembram. Metido o tubo, metido o tubo. Mata o velho, né? Isso é coisa do passado, né? Vocês lembram, né? Isso aí a gente repete culturalmente, não é? Não tem os bordões da moda, não sei quais são os de hoje em dia aí, não sei, né? Mas tem os bordões da moda. E tem os caras especializados em criar bordão. O cara já criou lá 90 bordões lá. E a gente fica repetindo neuroticamente. Né? Músicas, por exemplo. Né? Música, você escuta a bendita música lá no rádio uma vez. Nunca mais você esquece da bendita, né? E aquela música fica lá girando na sua cabeça, lá, né? Não tô nem aí, tô nem aí. E você lá, né? Sem falar em outras aí que eu não posso nem falar, né? Né? Do seu quadrado, não sei o que lá. Então, mas é isso. E a gente fica neuroticamente se alimentando desses conteúdos dentro dessas obsessões compulsivas coletivas. Né? Muitas vezes, na própria religião, a gente adota comportamentos compulsivos, né? Comportamentos destituídos de função. Né? Estou lá com um terço na mão, né? Contando, né? Ou qualquer outra coisa. Nós também, né? Desenvolvemos. Oi? Né? Dentro do ônibus, em qualquer lugar você encontra esse tipo. Nossa, uma fumaça está aparecendo aí, né? Uma fumaça aí. Tomara que não esteja pegando fogo no centro. Você poderia nos dar alguns exemplos dos tiques nervosos mais comuns que a gente... Quê? Oi? Pode ser. Eu tenho mania, por exemplo, de ficar tamborilando com os dedos.
Eu tenho mania de ficar tamborilando com os dedos, é coisa que desde sempre. Impressionante, acho que eu trago de outras encarnações. Fica lá, né, mexendo o pé lá, tal, e fica, né? São os tiques nervosos, repetições de palavras, essas coisas que a gente fica... Alexandre, síndrome dos pés e das mãos agitadas. Esse é o diagnóstico médico para quem fica com os pés agitados e as mãos. Que eu tive recentemente esse diagnóstico do meu filho, pelo neurologista dele, que prescreveu a fluoxetina. A fluoxetina, antidepressivo. Né? Antidepressivo, né? Fluoxetina. Então, tá vendo? Acho que a medicação aí deve entrar quando tá grave a mesma coisa, né? Muito fora de controle mesmo, né? Quando produz um problema na vida da pessoa, né? Mas caso contrário, a gente tem que ir tentando, né, entender como a gente começou com esse processo, né? Um trabalho de autoconhecimento, é muito importante. Mas eu acho que ficou claro, né, pessoal? Né? São coisas que a gente fica repetindo, né? E que entra dentro dos nossos processos de fuga. Quer perguntar? Pode perguntar. Alexandre. Pois não. Essas coisas mais normal que acontece com todo nós que você está falando aí, quais são os mal que traz para nós isso aí? Como é que é? Essas coisas simples, por exemplo, costume, né, que nós temos, de repetição, vamos dizer, de uma coisa que nós... por exemplo, que você falou agora, um costume, né? Uma música que você fica repetindo o dia inteiro. Qual é o mal que traz para nós isso aí? Enche as paciências da gente, né? Tira a gente do sério, né? Não só da gente, de quem está do lado da gente, mas dos outros que estão do lado da gente, né? É verdade. Não, são coisas, como diz aqui, a gente vê assim, que os processos de desajuste psíquico, eles são gradativos. Então, dizem os espíritos que a obsessão espiritual vai do tique à loucura, à subjugação. Né? Quando a gente estuda a obsessão, então você vê que a pessoa, quando ela vai desenvolvendo essas repetições, ela vai, cada vez, ela vai tendo mais e mais e mais e mais essa atitude, entendeu? De tal forma que vai se incorporando no modo dela fazer, no modo dela ser, de agir, que vai se agravando. Então, às vezes, a gente vê o médico diagnosticar um processo de transtorno obsessivo compulsivo, a gente fala, nossa, mas de uma hora para outra a pessoa desenvolveu o problema, né? Mas não foi de uma hora para outra. Entendeu? E a distância, né? Foi, se você for analisar, vida, né? For investigar a vida da pessoa, ela já tinha hábitos de ficar repetindo e repetindo, né? Ela já tinha hábitos nesse sentido já aparecendo durante um longo período. Certo. Entendeu? E aí vai se agravando, a hora que vê, a pessoa está lá precisando tomar remédio. Entendeu? Obrigado. Então tem coisas que começam meio ingênuas e a gente vai deixando, né? Só que aí, de repente, eclode Peraí que a gente já... Lá, Edson. No transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, o que acontece no cérebro da pessoa? Quais são os pensamentos? São pensamentos intrusivos na pessoa, pensamentos de comando que fazem agir repetitivamente, assim? O que ocorre na mente dessa pessoa? Pois é. Então, isso é uma coisa importante, isso que o Edson falou. Eu já atendi pessoas, por exemplo, que falavam assim, aí quando você vê a participação do componente mediúnico obsessivo claramente, a gente percebe, né? Porque a pessoa começa a escutar vozes. Essa é uma das possibilidades, tá? A pessoa começa a escutar a voz, faça isso, e fica ela martelando a cabeça da pessoa até que ela faça. Bata a cabeça na parede, bata a cabeça. Aquela ordem imperativa ali na mente da pessoa, e a pessoa vai, e ela só tem sossego quando ela vai e bate a cabeça.
Ou quando ela puxa o cabelo, bom, eu não posso me dar o luxo. Mas, você entendeu? Então fica aquela ordem e a pessoa não tem sossego enquanto não faz. Só que vai gerando um processo compulsivo, destituído de significado, em que ela vai fazendo, né, vai criando tiques e tal, entendeu? E se a pessoa deixar de obedecer essas vozes de comando, a pessoa sente mal, não é isso? Muitas vezes o espírito provoca maior mal-estar, até que ela faça, até que ela agrida, né? É muito variado isso, né? Mas eu já vi vários casos assim, que a pessoa ela vai escutando uma voz imperiosa que fala que ela tem que fazer, e ela não sossega enquanto não faz. O espírito não deixa ela tranquila. Então aí, é lógico, a pessoa está tentando se virar do jeito que ela pode. E está sendo massacrada, às vezes, pela ação obsessiva, né? Aí que a casa espírita ajuda muito, as reuniões de desobsessão, o passe que a pessoa tome, né? Porque aí, por exemplo, eu converso com pessoas que falam, Alexandre, eu tenho um espírito que fica o tempo todo falando no meu ouvido. Às vezes eu estou conversando com alguém e está falando coisas horríveis sobre a pessoa, está falando... Entendeu? Então isso vai gerando um problema dentro da pessoa. Só que quando a gente vai tratando, aí de repente a pessoa começa a ouvir mais de longe aquela voz, vai ficando cada vez mais remota aquela voz, e vai sumindo. Então, é como se fosse isolando a pessoa devagarzinho daquela experiência. Tá? Vou passar o microfone. Estava na fila. Não, a minha pergunta é outra, mas só completando que também pode acontecer com criança e bem pequena essas vozes, né? Sim, pode mesmo. E correr até risco. Verdade. Bom, a minha pergunta é o seguinte, como uma dependência de bengala psicológica também, a gula, ela pode começar como uma bengala e depois ela pode se transformar num problema muito sério. Uma compulsão por comer, entra no campo das compulsões, né? A compulsão por comer. Eu já estou alimentado, mas por que eu continuo comendo? É lógico, isso tudo tem todo um mecanismo fisiológico, bioquímico, né? De satisfação, de serotonina, de um monte de coisa que vocês têm ouvido, né? O pessoal falar na televisão e tal. Entra nesse esquema de compulsão, né, Cineia? Tá? Entra também. Tá? O meu não é pergunta, Alexandre. É pois não. Que eu tinha um tio, ele já faleceu. Ele tomava banho uma vez por ano e lavava as mãos o dia inteiro. Ele arrancava o couro das mãos, mas ele não tomava banho. Ele ficava um ano, era um ano certinho que ele não tomava banho. Ele lavava as mãos, mas não tomava banho. Dia e noite, assim. Certo. Eu lembro dele na pia do banheiro. Ele gastava assim, tipo, 3, 4 sabonetes e só tomava banho uma vez por ano. Muitos processos obsessivos compulsivos têm relação com encarnações passadas. Nem sempre tem a ver com o presente. Tá? Aqui a gente falou até agora porque a gente está entendendo esse processo. Mas muitas das origens dos transtornos neuróticos estão, aliás, as causas reais estão no passado. A gente vai ver isso na sequência. Elas estão no passado. Né? Crimes cometidos, processos graves, morais vivenciados, que hoje atravessaram a barreira da reencarnação e se expressam como esses transtornos neuróticos, tá? Que surgem numa determinada época da vida. Oi? Entendi. Não, tranquilo. Tá bom. Alguém mais ia perguntar alguma coisa? Não? Fala, Érico. Espera aí, deixa eu perguntar e o microfone já vai para aí. Uma dúvida que eu tenho é assim, sabendo que esses processos ocorrem na sociedade, né? A gente passa por uma época de bastante estresse, de informação, assim, de mídia, de televisão, que cria processos neuróticos, enfim, assim, esse monte de situação. Entendendo que também são coisas reencarnatórias, né? Sim, do passado.
vamos colocar assim, é preventivo, desde que temos diversas ações terapêuticas, espirituais, enfim, né? De espiritualização, enfim, de prática de esportes e outros campos, né? Para a gente aliviar para que isso não ocorra. Mas assim, ocorrendo tão massivamente como ocorre hoje, porque ocorre a nível global, né? E a gente tem pouco mecanismo de conter, talvez, ou até de ajudar. Porque pela maioria é desconhecido. O que a gente tem aqui hoje é um grupo pequeno que tem informação, né? E se for olhar em todas as instituições, assim, no geral, a maioria não tem esse tipo de informação e não sabe trabalhar com isso. Até pode complicar mais isso, né? Sim. Então esses processos, na verdade, assim, um questionamento. Eles são até necessários para o progresso do espírito individualmente, mesmo que ele adoeça com uma neurose, com uma psicose, enfim. O desencadear dele, porque se não tem freios ainda sociais para monitorar e se conseguir diminuir, então são necessários mesmo para o progresso? Tem sido, né? Tem sido, Porque o que você vê, assim, as causas reais são causas morais relacionadas ao passado. Essas são as causas reais, como a Joana fala, tá? E aí você tem fatores no presente, desencadeadores no presente desses processos. Ou seja, você viveu um mal, foi causa de um mal no passado, de um determinado problema no passado. Aí você reencarna num determinado contexto, que já é o reflexo do que você fez no passado, e aí você acaba desenvolvendo certos problemas no presente. A gente fala, as causas são do presente. Não, as causas atuais ou desencadeadores são do presente. Mas as causas reais são do passado. Agora, respondendo a sua pergunta, a gente tem vivido isso porque a gente tem necessitado? Sim. Né? Isso demonstra o nível de evolução que nós temos ainda, né? Individualmente e coletivamente. E por isso também os espíritos têm enviado o remédio. Através de livros, né? Através de sugestões para a gente, de ajuda, de desobsessão. Uma série de coisas que têm aliviado o sofrimento da humanidade. Então nós aqui, a gente não está apenas encontrando algumas informações, a gente está tendo informações terapêuticas para uso próprio e também para a gente se transformar em agentes de saúde, de ajuda para aqueles que estão próximos a nós. Multiplicando conceitos libertadores, ajudando as pessoas a compreenderem, para que elas também busquem o autoconhecimento. Entendeu? E à medida que a pessoa vai se conhecendo e vai se tratando, ela vai se libertando. Não é assim que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Vai exercitando a autoconsciência, o auto-amor, o halo-amor, o amor ao outro, né? E vai se libertando dos processos neuróticos. A causa não foi o mal, né? Então, o remédio é o bem hoje. Todo bem hoje, ele é portador de saúde para a alma. E vai libertando a gente dos processos neuróticos. Tá? Certo? Oi, fala. Eu acho que você já respondeu a minha pergunta. Na verdade, eu ia falar a respeito do transtorno dos acumuladores. Tá? E como a gente estaria ajudando, auxiliando a pessoa. E você acabou de responder. Então tá bom. Tá já. Muito bem, né? Querem mais um pouquinho? Querem dar uma pausa? O que vocês acham? Oi? Querem tomar um passe? Para reequilibrar depois de tanta neurose? A vantagem é que nós vamos entrar na neurose e já vamos sair da neurose hoje mesmo, tá? Vai ser apenas um mergulho na neurose, né? Depois vocês acalmam, calma. Aí vai ficar só as neuroses que cada um tem mesmo, né? Essas vocês levam para casa, vocês vão ter que se virar aí ao longo dos anos. Tô brincando, pessoal. Então tá bom, vamos dar uma paradinha, né? Aí a gente retorna daqui a pouco.